dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui ao vivo para começar o nosso dia. Bom dia mesmo. Como estão vocês? Estou aqui um pouco atrasada, mas estamos aqui no nosso propósito de leitura bíblica. Estamos firmes no nosso propósito para ler toda a Bíblia em um ano. E hoje, dia 10/6, nós vamos ler do Salmo 17 ao 20. Amém? Vamos começar aqui a nossa leitura. Deixa eu só marcar aqui. Salmo 17 ao 20. Vamos fazer a nossa oração. Respira fundo. A Te rendemos graças, a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por tudo quanto tem feito em nossas vidas. O Senhor é Deus e não há outro em quem confiamos e esperamos. E que nesta madrugada o Senhor venha falar conosco por meio da Sua palavra. Eis-nos aqui, ó Pai. Que os nossos corações estejam abertos e sensíveis à Tua voz. E que o Espírito Santo de Deus venha nos direcionar a aprender do Senhor e a ouvir a Tua voz nesta madrugada. Eis-nos aqui, Pai. Nada somos diante de Ti, mas somos Teus filhos. E nós acessamos, ó Pai, a nossa identidade como imagem e semelhança do nosso Criador. Um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus de amor, Deus de justiça e de sabedoria. E que o Senhor venha derramar sobre nós uma porção dobrada da Tua sabedoria nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém? Só um minutinho. Prontinho. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu comprei uma Bíblia nova menor para carregar na viagem. Deixa eu usar ela aqui só para ver se vai atender. Salmo 17 ao 20. Reduzimos nossas taxas. Digo mais, as novas taxas estão... Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Salmo 17 ao 20. Vou colocar aqui meu óculos. Amém? Salmo 17. Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos
e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite. Examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze-me maravilhosas tuas beneficências, tu que livras aqueles em ti confiam, dos que se levantam contra a testa. Guarda-me como a menina do olho. Estende-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. Anda-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parece-me como o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens como a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nessa vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Cântico de louvor a Deus pelas muitas bênçãos. Capítulo 18. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Versículo 2 aqui, né? Quando ele declara: o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, é o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quem tem sido seu alto refúgio? Esse é o nosso Deus. Só o Senhor, né? Só o Senhor, a minha torre forte, o meu lugar forte, o meu libertador. Amém? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões que acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés.
E montando um querubim voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei versículo 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei na minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, indornável. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos ativos. Porque tu acenderás a minha candeia, ó Senhor, o meu Deus, alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio do esquadrão e com meu Deus saltei numa muralha. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com meu Deus saltei numa muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É escudo para todos que nele confiam. Confiara, né? O Senhor é seu escudo. Aleluia. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como dos servos e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alagastes os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu.
Então eu os esmuecei como pó diante do vento, deletei-o fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvido à minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive. Bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra dos meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que és Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa dignidade com seu ungido, com Davi e com sua prosperidade para sempre. Aleluias, Deus é Deus. Aleluias. A excelência da criação e as leis, assim como a palavra de Deus. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alega como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Aleluia! A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aleluia! Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor do fervor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu do que são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia. Capítulo 20. Oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Lembre-se de todas as tuas ofertas. Conceda-te conforme o teu coração.
cumpra todos os teus desígnios. Nós nos alegraremos pela sua salvação. E em nome do nosso Deus, avoraremos pendões. Satisfaça, Senhor, todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em cavalos ou em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluias! Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Aleluias! Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Aleluias! Até o capítulo 20, amém? Que o nosso Deus seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que o nosso coração estejam sempre prontos a ouvir a voz de Deus. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder, é provada e é escudo para todos os que nele confiam. Amém? Que o Senhor seja o seu escudo, que você possa confiar nele, porque os céus proclamam a sua glória e o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Não há outro Deus que nos guarda, que nos ama e que é conosco. Que você esteja sim confiando sempre nesse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que em todo tempo nos guarda e nos ama. Que você venha sim reler esses salmos e que venha proclamar essa palavra, né, essa oração de engrandecimento que o Davi faz ali, e que venha proferir essa palavra em todo o tempo. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso protetor, né? Nós venhamos proclamar: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aleluia! Deus é Deus e Ele é Deus sobre todas as coisas, sobre todos. Não há Deus que está sempre conosco, que nos guarda e nos ama. Então que você continue firme, confiando nesse Deus Todo-Poderoso e que a sua confiança esteja sempre nele. Não há nada e nem ninguém que se compare a esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que te dê um dia de resultado, um dia de alegria na presença do Pai, e que a vontade soberana do Senhor seja sobre toda a sua casa, sobre toda a sua vida. Deus é Deus e Ele nos ama, está pronto para fazer a vontade dEle em nossas vidas. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a voz de Deus e viver o que Ele tem para nós. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti a tua graça e a tua bondade. Amém? Que Deus abençoe e Deus que possa abençoar o seu dia e a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração para finalizar? Amém? Aleluia! Deus é Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é grande e misericordioso. Está pronto para nos ouvir e fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Bom dia, que Deus abençoe
Yuri Dorcio. Deus abençoe seu dia. Nós estamos aqui finalizando a nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos Salmo do capítulo 17 ao capítulo 20, né? Hoje, dia 10/6. E que você possa ler depois. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas e não há outro. Não há outro Deus em que confiamos, esperamos, não há outro Deus em que a nossa fé e o nosso coração está nele. E nós queremos continuar firmes, ó Deus, esperando e confiando no Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, encher cada coração, encher cada vida, ó Pai, que as nossas vidas estejam, sim, deleitadas no Senhor e guardando a sua volta, porque é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós esperamos e queremos cada dia nos entregar totalmente ao Senhor. Obrigada, Senhor, por mais este dia. Continue conosco, derrame sobre nós a Tua graça e o Teu amor, e que venha estar conosco, ó Pai, em tudo quanto fizermos, em toda decisão que tomarmos, que o Senhor venha estar à frente, venha nos guiar, nos direcionar e nos ensinar a viver o que o Senhor tem para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós nos alegraremos e regozijaremos nele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.